Bom, o que tem de ideia sobre os condrícites? A, a evolução da reprodução dos condrícetes é complicada. Você tem com certeza muita convergência, muita coisa que surgiu mais de uma vez ou que foi perdida. Você tem bichos que são vivíparos, mas a viviparidade de um não tem nada a ver com o outro. A reprodução deles em si daria muito assunto. Mas tem um ponto em particular que eu acho que pode ser interessante. O problema é que tem um trabalho muito bom, que é um doutorado, que até a última vez que eu tinha visto, o autor não tinha publicado, mas tem um doutorado dele na internet, dá para vocês verem, sobre a evolução de raia, sobre filogenia de raia. E aí, uma das coisas que ele discute ali, que já vi na literatura pessoas falando, é o seguinte: dependendo da filogenia, várias das filogenias que tem de peixes cartilaginosos, né, tubarões, raias, quimeras, não só morfológicas como moleculares, né, sugerem que o ovo teria sido perdido e reevoluído. Então, alguns tubarões botam ovos, algumas raias botam ovos, e as quimeras viventes botam ovos. Tem quimera extinta que dá luz. E aí, eu tenho um certo problema com essa ideia do ovo ter voltado, surgido mais uma vez, porque tem que acreditar que os ovos desses condrícetes, desses peixes cartilaginosos, não são homólogos. E eu acho difícil de acreditar que não são homólogos, porque eles são muito parecidos. Inclusive essa coisa de parecer um pedaço de alga, né? Não sei se vocês já ouviram falar da bolsa de sereia, que às vezes acham na praia, até eu já achei. É um ovo de raia, de radiforme. Mas assim, em muitas filogenias, o ovo tem que ter aparecido, sumido e depois voltado, que é uma coisa extraordinária. Alguns autores realmente gostam disso e suspeitam que foi isso mesmo, defendem. Esse rapaz que fez esse doutorado defende isso, só que ironicamente a filogenia dele foi contra essa hipótese. As moleculares, né, principalmente essas mais recentes, é que o problema, a árvore dele eu acho que não está publicada, mas começaram a jogar esses grupos que botam ovo para a base das suas linhagens. Então, entre as raias, por exemplo, só tem um grupo que bota ovo, que é radiforme. E na filogenia que ele fez, ele considerou tanto molecular como morfológico, né? Mas ele fez uma filogenia com molecular. E aí esses radiformes saíram como irmão das outras raias. E na própria árvore dele, quando foi otimizado esse caractere, né, da reprodução, de botar ovo ou não, o ovo foi recuperado como ancestral e ele só foi perdido. Então ele não precisa voltar, ele não volta. E aí ele fala que não, veja bem, talvez seja o autor, né? Pode ser um problema, né? Pode ser que realmente o ovo tenha desaparecido e voltado, porque ele é a favor dessa ideia, na verdade, né? Ciência é assim, às vezes você acha uma coisa que é contrária ao que você quer. Mas é muito interessante, então daria para discutir isso. Tem alguns autores que parece que tocaram nessa questão, que falaram. Aí esse mesmo rapaz menciona que um dos motivos do ovo ser recuperado como ancestral é que as quimeras viventes botam ovo, mas ele fala, não, mas as quimeras tem quimera fóssil que dava luz, então talvez o ancestral como fosse ovo vivíparo, ovo ovíparo. O problema com o fóssil aí é que o embrião, né, dentro da mãe vai fossilizar porque tem um esqueleto. O ovo dentro da mãe provavelmente não vai fossilizar, então também acho que tem um certo viés. E eu acho que o ovo é ancestral e que nunca voltou, mas assim, como eu falei, o meu problema é achar que os ovos desses bichos, apesar de muito parecidos, não são homólogos. Eu não tenho problema assim com a ideia do voo. Também tenho problema com o voo, mas deixa eu falar. Eu não tenho problema com a ideia do ovo ter voltado. O meu problema é, especificamente nesse caso, não me parece que eles sejam homoplásticos, uma convergência. Então, quando você olha, por exemplo, os bichos que dão à luz, né, o tubarão-martelo, a raia-manta, é muito diferente o mecanismo de dar à luz, né? Um tem uma placenta, o outro tem outra adaptação, trofonemata, enfim. Se os alvos deles fossem muito diferentes, pelo menos a casca, coisas muito, muito diferentes, muito aberrantes, coisas estranhas, tipo os olhos das cobras, eu compraria sem problema. Mas eu acho parecido demais. Até onde vai o meu conhecimento, é bem pequeno a respeito disso, é muito limitado, mas até onde vai o meu conhecimento, me parece que é homólogo os alvos. Eu acho mais fácil acreditar que ovoviviparidade são homoplásticas, mas enfim, é uma ideia. Ainda prendendo um pouco o trabalho do Ashman, não acho o nome desse rapaz. Mas, bom, na verdade, isso não é só o trabalho dele, né? Vários trabalhos. Né? A gente tem um problema muito grande que é com relação à origem das raias, de como que elas surgiram ali. Né?
O ancestral comum devia parecer mais um tubarão que uma raia, né? Mas tem um trabalho de um japonês, do Shirai, que coloca as raias muito dentro dos tubarões, né? Os tubarões viventes, como sendo um grupo muito parafilético, e as raias em cima. E uma coisa importante nessas propostas é que aquelas raias que parecem tubarão, tipo a raia-serra, a rina, que é a raia-tubarão, como falam, seriam ancestrais. Jeito de falar, tá? Teriam uma morfologia plesiomórfica entre as raias. Então, um disco pequeno seria plesiomórfico e tal. E uma outra interpretação, perdão, é de que, na verdade, essas raias são muito derivadas. Nesse doutorado tem um pouco dessa discussão. Se você dissecar essas raias parecidas com o tubarão, dentro delas tem uma morfologia muito derivada. Então você tem a coluna vertebral com vértebras fundidas, muitas vértebras fusionadas, né, melhor dizendo, os narcoides, como a gente fala, muito grandes. Então é muito esquisito. Outras raias de disco mais largo têm outras características dentro que são mais plesiomórficas até. Então uma hipótese é que essas raias como a raia-serra, na verdade são equivalentes às avestruzes entre as aves, de que o disco delas encolheu. Eu particularmente acho que o disco encolheu, porque eu acho que não dá para explicar a anatomia interna dessas raias de outra forma. Porque por dentro elas são muito derivadas. Simplesmente o disco é pequeno. Parece que era uma coisa muito desenvolvida e que diminuiu. Mas aí tem dados moleculares que jogam as raias como irmão dos tubarões. Isso tem um efeito grande para polarização de alguns caracteres, porque talvez o ancestral comum lembrasse um pouco mais uma raia, uma mistura de tubarão com raia, enfim. Tem algumas coisas da morfologia que batem, mas é bem pouca coisa, tá? Os argumentos em favor dessa relação de raia dentro do tubarão, alguns são muito bons. O problema é que é mais complicado do que parece pelo trabalho do Shirai, desse pesquisador do Japão, porque tem alguns tubarões com coisas parecidas com raia que não são do grupo que ele considerou mais próximo das raias. Tem até uns tubarões que andam, eu posso até postar algum vídeo para alguém ver porque é um negócio interessante. Então também dá para falar sobre isso, né? Sobre a evolução das raias do disco, né? Se essas raias com cara de tubarão são derivadas ou se elas são basais, ou talvez até alguma outra coisa. Nesse mesmo doutorado, esse rapaz comenta da questão do disco talvez ter aumentado mais de uma vez. Porque esses rajiformes, que são as únicas raias que botam ovo, que ele recuperou como irmão das outras, tem discos muito grandes e caudas pequenas. E tem um outro grupo que é a Myriobatiforme, que tem discos muito grandes e as caudas fininhas. E aí é meio esquisito, porque a gente sempre acha que os dois estariam na ponta e juntos, né? E ele comenta, né, que tem de fato características da morfologia dos discos que seriam mais compatíveis com aquilo ser convergência. Tem diferentes cartilagens que são aumentadas nos discos de um grupo e do outro. Então parece que o disco aumentou duas vezes, pela própria morfologia, tá? Então pode ser que elas não sejam tão próximas. Então também dá para falar disso. Então, assim, condrites tem bastante coisa. Também se alguém se interessar por conservação, tem artigos sobre conservação. Tem o problema do microplástico, que tipo as grandes raias filtradoras e tubarões filtradores engolem e aí eles podem ser prejudicados, podem morrer. Tem artigos sobre isso. Tem artigos usando filogenia para tentar determinar prioridades, quais grupos de condrictes a gente tem que dar mais atenção, porque são mais ameaçados. Vários dos grupos mais ameaçados, tipo a raia-serra, estão, né, entre os cientificamente mais importantes. Então também dá para falar disso se alguém quiser.